Muito bem, a palavra de Deus nos fala a respeito das nações. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: eu farei de ti pai de nações. Eu te abençoarei e olha, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus chamou Abraão, ele já estava vendo todas as nações. E aqui no Salmo 2, um salmo maravilhoso que nos fala a respeito do Messias, o versículo 8 diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Isto é o pai falando com o filho: pede-me e eu te darei as nações. E nós vemos que quando Jesus veio, ele disse, depois de ressuscitar, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor vê as nações, o Senhor vê as pessoas no mundo inteiro. E Taninha, carinhosamente te chamamos de Taninha, não sei falar Tânia Regina. Acostumou, né, pastor? Saiu sem querer, Tânia Regina. Taninha, estivemos ali na Bolívia e vimos como Deus levou o pastor Reuel para começar ali a igreja Peniel. E que trabalho tão lindo. Muito lindo. O que mais te tocou naquela igreja Desafio Jovem Peniel ali em Santa Cruz de la Sierra? Eu pude ver ali aquele amor, aquela paixão dos jovens. É uma igreja bem jovem, né, pastora? Sim. Assim, pelo Senhor, a gente vê que eles fazem assim de coração, uma igreja que trabalha com recuperação, né, de pessoas viciadas, drogadas, ex-mendigos, e eles dão assim de tudo deles, para realmente recuperar essas vidas, e o louvor deles ao Senhor, a adoração, era algo assim maravilhoso, muito lindo o trabalho. Verdade. E nós vimos que entre os obreiros, entre as pessoas que estão ali ligadas diretamente ao pastor, há muitos que são eles dizem recuperandos, né? Recuperados, pessoas que eram ex-viciados em droga, tinham uma vida tão presa pelos laços do pecado, e a gente vê como que era o antes e o depois. Verdade. Não dá para acreditar, né, Não Tânia? dá, não dá. Pessoas... Nós vimos irmãos lá assim tão envolvidos e assim fazendo a obra, dando de si, e às vezes comentavam com a gente: esse aí é um recuperado. E a gente vê como que o nosso Deus, ele transforma. Aleluia. Né? Taninha, e nós fomos parar lá em Santa Cruz de la Sierra por sua causa. Você e o Joãozinho, seu esposo. Como foi que Santa Cruz de la Sierra ouviu a respeito dos Gideões? Olha, tudo começou com pizza. Geralmente acaba com pizza, né? Não, mas começou com pizza. Sim. Bom, a minha irmã Débora e o meu cunhado Felipe, né? Então eles foram morar lá em Bolívia. E eles estavam aqui passeando, nós só saímos para comer uma pizza com eles. E conversa vai, conversa vem, e nós começamos a contar para eles como que é o Ministério Gideões, qual que é a proposta, como que é tão lindo assim, os alvos de uma igreja unida no mundo inteiro, assim, os mesmos propósitos sendo levantados diante do Senhor por toda a igreja do Senhor na face da terra. E eles ficaram assim maravilhados, né? E na época eles estavam indo para lá, estavam estudando apenas, mas logo eles se envolveram no ministério. Eles estão lá muito envolvidos com os jovens, com há louvor. 5 anos, né, Tânia? Há 5 anos. Estão estudando medicina os dois, Estão, na mesma turma. Isso. E aí, então, eles conversaram com o pastor na época, e a coisa na época não saiu. Mas Deus tem um plano dele, né? Deus tem a hora certa. E agora era aniversário da igreja, né? 26 anos, né? Da igreja lá em Bolívia. E aí eles quiseram fazer algo muito especial. E o Felipe, então, voltou a conversar com o pastor, e eu creio que era o momento de Deus, porque o pastor então falou: claro, eu quero que eles venham, e fez o convite. Eles ficaram assim tão agradecidos, né? A pastora vai contar mais. Sim. Foi muito interessante. Ouvimos a experiência do pastor, um pastor jovem, pastor Michael Mondino. Ele é descendente de italianos, bem alto, aquele italiano típico, não é? E muito interessante que eles falaram lá na Bolívia que tem os dois tipos de pessoas. Os que são descendentes de indígenas, colhos.
e os que são descendentes de espanhóis ou de estrangeiros, os cambas. Cambas. E querendo ou não, há um certo olhar, mas nós vemos que em Cristo tudo é tão transformado, é tão maravilhoso, e colhos e cambas vivem juntos e se amam e caminham. E o pastor é camba e grande parte da igreja de colhos. E a igreja está crescendo muito. E o pastor estava nos contando como que eles conseguiram ter um terreno para uma igreja para 2.000 pessoas assentadas, para 2.000 membros. Eles hoje têm uns 400 membros. É, por aí. E já estão pensando num templo para 2.000 pessoas. E como que sem dinheiro nenhum, achei tão tremendo. O pastor disse o seguinte, que ele estudou arquitetura e pensava, o que eu vou fazer com arquitetura? Eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. E Deus lhe disse, vá até o fim do seu curso. E toda a família lida nessa área de construção. Seus irmãos, todos lidam na área de construção. E o pastor então terminou o curso dele de arquitetura e fez alguns projetos, tem uns prédios lindos que eles assinaram, né? O projeto lá em Santa Cruz de la Sierra. E então o pastor estava orando, porque eles aumentaram muito o aluguel do galpão, e ele orando, Deus, o que nós vamos fazer? E Deus disse, vocês vão ter o seu templo. E ele foi escolher um dos melhores lotes da cidade. Foi. Muito bem localizado, mas milhões não reais, né? Como chama? Pesos bolivianos. Dólar, né? Lá eles negociam em dólares. Dólares, é. E ele então escolheu aquele terreno e disse para o dono, olha, nossa igreja quer comprar esse terreno. E como é que vocês vão pagar? E aí ele disse, olha, eu tenho um projeto. Nós vamos construir um prédio de 16 andares. E à medida que nós formos vendendo os apartamentos, nós vamos pagando. Então nós vamos fazer aqui, ele fez uma projeção lá, uma loucura, loucura. Ele só tinha a capacidade de fazer o projeto. E então ele desenhou o prédio. E lá em Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia, é novidade apartamentos pequenos como nós temos aqui em Belo Horizonte. Ele veio a Belo Horizonte, viu os apartamentos pequenos de 2, 3 quartos, com 50 metros quadrados, e ele levou essa novidade para lá. Apartamentos pequenos, uma área muito bem aproveitada. E fez o projeto para 16 andares, 4 apartamentos por andar, e começou a vender a partir dos irmãos da igreja. E foi vendendo, e ele disse que o dinheiro que precisava de 30 mil, ele tinha os 30 mil. Precisava de 60 mil, ele tinha os 60 mil. Então ele foi vendendo e o prédio já está construído. Estão em fase finalzinho de acabamento. E do lado tem o lote para a igreja, que já tem o projeto, e eles vão fazer em mutirão. Isso é Deus purinho, né, Toninha? Verdade. Um prédio de 16 andares, e ele falou assim, olha, quando você tem alguma coisa que você, se não der, eu recorro, é fácil, mas quando você não tem nada, ele falou, é por fé. E ele falava, chegava assim a conta, 30 mil, como que eu vou, Senhor? Aí vendi mais um apartamento. Foi uma história muito linda mesmo. Sim.